Graças a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. É só um versículo que vai ser a base da nossa reflexão nessa noite, mas eu gostaria de ler o texto completo para que a gente pudesse entender. Mateus, capítulo 25. Quem achou, diga amém. Então tá bom, a partir do versículo 14. Achou aí? Vamos lá, diz assim: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: O Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. Lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Obrigado, meu Deus, por esta palavra. Pedimos agora a direção e unção do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu peço, no nome de Jesus, fale conosco. Amém. O versículo que vai servir de base é só o versículo 30. Você não fechou a Bíblia ainda, né? Está escrito assim: Lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre servo útil e servo inútil. Somos servos do Senhor, amém, irmãos? Amém? Amém sim, amém não? Somos servos do Senhor. Ele é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Agora, que tipo de servo nós somos? Será que nós somos servos úteis? Jesus, certa ocasião, falou assim: Não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhistes a vós, e vos designeis para que vades e deis frutos. Ele nos capacitou com dons e talentos para que pudéssemos produzir, frutificar, servir para alguma coisa. Útil quer dizer que pode ter algum uso ou serventia, proveitoso, vantajoso, que tem uma serventia, que serve para algo.
Tudo que existe no mundo se classifica em dois grupos: as coisas úteis e as coisas inúteis. As pessoas úteis e as pessoas inúteis. Por exemplo, você de repente compra algo para sua casa, vamos dar um exemplo aí, uma máquina de lavar roupa, mas com o passar, ela funciona bem, limpa direitinho, é uma maravilha, né? Mas com o passar do tempo ela vai enferrujando, as borrachas começam a ressecar tudo, o motor não tem mais força, por dentro tem ferrugem para todo lado. Você chama um técnico para vir arrumar, o técnico fala assim: olha, o que vai custar para arrumar dá para comprar 2 máquinas. Resumindo, não compensa. Então o que você vai fazer com a máquina? Você vai colocar lá na sua sala para servir de enfeite, porque um dia ela foi boa? Sim ou não? Não. Você vai fazer o que com aquela bendita máquina? Jogar fora, porque não presta para mais nada. Não presta. Se não presta, joga fora. Tem um versículo na Bíblia, lá em Levíticos, que fala que você tem que desfazer das coisas velhas para que Deus possa te abençoar com coisas novas. Então, tem muito lixo que a gente precisa jogar fora. Agora, e nós, como pessoas, será que eu sou de jogar fora? O que faz de mim um servo útil? O que faz de mim um servo inútil? A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecador para Deus não presta. Assim, ele ama, perdoa, ele restitui, ele restaura, certo? Mas uma coisa inútil, como na parábola que nós acabamos de ler, o próprio Senhor falou assim: lance nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Então, Deus quer que sejamos úteis. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21, diz assim: se pois alguém se purificar, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Deus quer que nós nos purifiquemos. O que é purificar? Purificar é tirar toda a substância que estraga determinada coisa. A gente compra o purificador de água. Por que a gente compra o purificador de água? O purificador, ele vai tirar as bactérias, ele vai tirar as partículas daninhas, né, que faz mal para a gente. Então a água sai limpa, tira tudo. A Bíblia diz que nós temos que nos purificar e nos santificar para que nós possamos ser úteis, para que nós possamos servir para alguma coisa. E aí eu gostaria que cada um fizesse essa pergunta para você mesmo, e eu fiz essa pergunta para mim mesmo enquanto eu preparava esta palavra e falava com Deus: será que eu presto para alguma coisa? Será? Será que eu sou um servo útil? O terceiro servo da parábola, que ganhou apenas 1 talento, ele, na inocência e na simplicidade dele, ele simplesmente guardou o que era do seu senhor para devolver. Ele não usou, ele não colocou em prática o talento que Deus deu para ele. Deus entregou, confiou a ele o senhor, mas ele não colocou em prática. E aí eu pergunto: será que nós temos colocado em prática aquilo que Deus tem confiado a nós? Quando chegou a hora de prestar conta, ele pegou e simplesmente falou: aqui está o que é teu. O Senhor falou assim: servo inútil, presta para nada. Já pensou que tristeza o dia que nós tivermos que prestar conta com Deus e a gente ouvir uma palavra dessa? Ele capacita a gente de uma maneira tão maravilhosa. E será que a gente tem usado o talento que Ele tem entregado na nossa mão? Será que nós temos usado
a capacidade, porque nós aprendemos na Escola Bíblica Dominical aqui o ano passado, a Escola Bíblica Dominical é uma bênção, ano que vem começa de novo, que o potencial do ser humano é ilimitado. Você sempre pode e poderá fazer mais do que você tem feito, sempre. Não se acomoda, não sirve para nada. Quem falou isso? No dia do juízo nós vamos ter que prestar contas, e a Bíblia diz que Deus quer servos úteis. Lá em Tito capítulo 3 versículo 14, na tradução da Bíblia da linguagem de hoje, diz assim: que a nossa gente aprenda a usar o seu tempo fazendo bem e ajudando os outros em caso de necessidade, para que assim a vida da nossa gente seja útil. Nós precisamos começar a aprender a usar o nosso tempo, e nós precisamos começar a aprender a fazer o bem ao nosso próximo, porque nós vivemos num mundo hoje de egoísmo, cada um só se preocupa com si mesmo, ninguém se preocupa com o seu semelhante. E a Bíblia diz que para que a nossa vida seja uma vida útil, um cristão útil significa que no corpo de Cristo ele tem alguma utilidade. O corpo de Cristo é a igreja. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Na igreja que nós participamos, qual é a minha utilidade? Será que eu tenho desenvolvido o dom que Deus me capacitou com dignidade? Será que realmente eu tenho multiplicado esses meus dons e talentos na obra de Deus? Por quê? Porque tudo que Deus faz com um propósito. Tudo. Quando Ele nos criou, você pode ver que não tem nada aqui que não... Às vezes a pessoa fala, a sobrancelha não serve para nada. Não, serve sim. Raspa ela, você vai ver só, você não consegue ficar no sol. Ela protege a sua vista do sol. Né? O cabelo para que serve? Só quem não tem é que sabe como é duro. Sai no sol, você vai ver, você volta com a careca ardendo para casa. É ou não é, Zé? Né? Não podemos ficar no sol. Tudo que Deus criou no corpo, irmãos, é de extrema importância. Eu sempre digo, mas para que será que Deus fez dedo nos pés? Irmãos, o dedo do pé é o equilíbrio. Quando você vai cair para frente assim, é o dedo que segura, é o dedo que controla. Tudo, não importa. Ah, mas o olho é muito mais bonito do que o dedinho do pé. Gente, mas o dedinho do pé tem uma função de extrema importância dentro do organismo. Assim como o olho, não podemos nos comparar. Eu não posso me comparar, mas aquele irmão toca, aquele canta, aquele prega, eu não sei falar. Gente, talvez Deus não escolheu você para cantar, para tocar, para falar, mas você tem uma função de extrema importância, você tem uma utilidade, porque você faz parte de um corpo vivo, e corre um sangue precioso nas suas veias, que é o sangue de Cristo, que nós recebemos aqui a cada bimestre, através da Santa Ceia, um fortalecimento, para que Cristo esteja mais operante na nossa vida. Como é que será que eu estou dentro do corpo que eu participo? Será que eu estou correspondendo com o propósito pelo qual Deus me criou? Deus me chamou para alguma coisa. Eu estava falando com Deus, falei assim, Deus, estou meio preocupado, sabe? Porque às vezes eu sinto que as pessoas não dão crédito muito à minha palavra. Falei com Deus, fui sincero com Ele. E eu senti de Deus a seguinte resposta: sua função é falar, baseado na minha palavra. Quem quiser ouvir, bem, quem não quiser, a sua função. Você foi escolhido para pregar o Evangelho. Você foi escolhido para estar lá naquele altar, ministrando e falando da minha palavra. Vai lá e cumpra a sua função, porque cada um vai ter que responder por si só. Cada um vai ter que
se responder por você. Ninguém vai chegar lá e vai falar, chama minha esposa, ela vai, não, ou meu marido, não. Cada um vai responder por si só. Então, Deus, quando Ele nos criou com um propósito. E quando a gente sai do propósito, a Bíblia diz que o servo inútil é lançado nas trevas e no fogo. Jesus, durante o seu ministério na terra, Ele usou o seu poder para amaldiçoar uma vez. Ele amaldiçoou. Foi quando ele estava com fome e ele foi até a figueira e não tinha nenhum fruto na figueira. Então ele amaldiçoou aquela figueira e a figueira secou imediatamente. Por quê? Porque quando ele criou a figueira era para produzir fruto. Quem não produz fruto, ele diz lá em João capítulo 10, né? Eu sou a videira e vós sois os ramos que estão grudados em mim, mas não produz frutos, eu vou fazer o quê? Vou cortar e jogar no fogo, para que aqueles que produzam muito mais. Aquela figueira, além de não estar produzindo fruto, aquela figueira estava ocupando o lugar de uma outra que talvez produziria. Então Jesus passou lá e ele disse, ele sendo Deus, ele viu que não tinha jeito, a primeira coisa que ele fez, ele amaldiçoou. Não estava correspondendo com a expectativa dele. Um dia Deus nos chamou e criou uma grande expectativa na nossa vida. Quem gosta de falar isso é o Fábio, né? Deus nos escolheu e criou uma grande expectativa. Assim como o técnico de uma seleção de futebol, quando vai disputar uma Copa do Mundo, ele chama aquele goleiro numa expectativa de que ele vai fechar o gol. Ele chama aquele centroavante na expectativa de que o cara vai fazer muitos gols. Ele cria uma expectativa em cima da capacidade do cara. Deus, quando nos escolheu, Ele criou uma expectativa em cima dos nossos dons e dos nossos talentos, o qual Ele mesmo nos deu. E aí eu pergunto, o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos fazendo com dignidade? Será que nós estamos nos esforçando verdadeiramente? Será que nós estamos correspondendo com o propósito de Deus pelo qual Ele nos escolheu? Lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, ele diz assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal não salgar, como restaurá-lo? Não serve para nada, exceto para ser jogado fora e para ser pisado. Nós somos o sal, irmãos, mas se a gente não salgar, a gente não serve para nada. Um sal que não salga, não serve para nada. Então está na hora, irmãos, da gente começar a salgar. Ele chamou a gente para ser a luz do mundo e o sal da terra. E quando a gente começa a conversar, né? Agora com essa época da pandemia a gente ficou mais distante um pouco uns dos outros, mas antes a gente estava sempre juntos, reunidos. A gente vê como é grande a capacidade de realização da obra de cada irmão do qual Ele chamou. A questão de anos atrás, um dia nós estávamos conversando, falou, como a nossa igreja tem um potencial, artistas verdadeiros que interpretam, músicos que tocam. Hoje mesmo, a hora que as menininhas começaram a fazer aqui aquele vocal da primeira música, eu até arrepiei ali atrás, falei, não é possível que só as duas estão cantando desse jeito. Não sei se vocês sentiram a mesma coisa, só as duasinhas lá, né? Tchururu. Eu falei, olha aí, o tchururu delas me arrepiou. E assim como elas, irmãos, tem muita gente que está escondido, com talento, com capacidade. E a pergunta é o seguinte, será que nós somos útil na obra? Será que nós estamos sendo útil? Eu acho que a gente tem que ser útil, irmãos. E se a gente não está sendo, a gente tem que dar uma recondicionada enquanto há tempo, porque vai chegar uma hora que não vai ter jeito de recondicionar mais. Está na hora da gente consertar. Está na hora da gente consertar, com a música que a gente cantou lá. Está na hora da gente mandar para o técnico que é Jesus e deixar ele arrumar a gente.
refazer. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 15, Jesus falou assim: eu conheço as suas obras e sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou que você fosse quente. Mas porque você não é quente nem frio, é morno, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Irmãos, vai chegar uma hora que não vai ter mais chance, não vai ter mais conserto. Enquanto há tempo, vamos permitir que Deus nos molde. Enquanto há tempo, vamos nos jogar nas mãos do oleiro e falar: Senhor, quebra a minha vida e me faça de novo. A pessoa chega e fala: Senhor, quebra a minha vida. Na primeira pancada que ele dá, a pessoa espana, fala: estou fora. Quebrar a minha vida, negar a mim mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus, não é fácil. Mas melhor fora que você fosse frio. Mas como você não é frio e nem quente, é morno, Jesus falou assim: não presta para nada, não presta para nada. Por isso que no último versículo do texto que nós lemos, ele falou assim: pega aquele servo inútil e lança nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Deus, quando escolhe uma pessoa, Ele escolhe com um propósito. Quem é escolhido de Deus aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem é escolhido? Todo mundo é escolhido, né? Glória a Deus, aleluia. Noé, ele escolheu para construir a arca. Aparentemente um absurdo, mas ele cumpriu com o propósito de Deus e ele construiu a arca. Moisés foi escolhido para libertar o povo do Egito. Ele era fugido do Egito. O faraó queria matar ele. Ele não podia voltar lá. Ele podia falar: Senhor, qualquer outra pessoa, menos eu, porque eu estou fugindo dos caras lá. Se eu chegar lá, eles vão. Mas ele cumpriu com o propósito e o povo foi liberto. Paulo foi útil para fundar muitas igrejas e levar o evangelho aos gentios. Graças ao apóstolo Paulo que a salvação chegou até nós, irmãos. É motivo de glorificar a Deus ou não? Graças a Deus. Quando Jesus estava no meio daquela multidão e o povo todo com fome, ninguém tinha o que comer, tinha um garotinho lá que tinha 5 pães e 2 peixinhos, e ele falou: está aqui, Senhor. Foi útil, serviu para alguma coisa, serviu para alguma coisa. Aí a pergunta hoje é a seguinte: será que eu sirvo para alguma coisa? Será que eu sou o servo útil para Deus? Em 2 Timóteo 4,11, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo: só Lucas está comigo, preciso de mais gente, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Eu estou só com Lucas aqui, não está fácil, eu preciso de mais um para me ajudar. Traga Marcos, porque ele é útil para o ministério. Deus quer pessoas úteis para o ministério. Para Filemão capítulo 1 versículo 11, ele escreveu: antes ele era inútil, mas agora ele é útil tanto para você como para mim. Então, não é porque talvez eu chegue à consciência de que eu não tenho sido útil que eu vou desanimar, não. Antes era inútil, mas agora é útil. Jesus ainda pode transformar vidas e trazer-nos a consciência da responsabilidade que nós temos para com Ele. Ele nos chamou, Ele nos capacitou, Ele nos confiou uma missão maravilhosa. Acreditou. Será que nós estamos sendo útil, proporcionando alegria? O Senhor da parábola ficou tão feliz com o primeiro e o segundo servo, né? Que usaram os talentos, mas ficou tão decepcionado com o terceiro. Falou: aí dei umzinho só e o cara ainda pisou na bola. Umzinho. Aquele que eu dei muitos talentos, me honrou. O que eu dei mais ou menos, me honrou. Mas aquele que eu dei umzinho, era uma coisinha só para ele fazer, me decepcionou. Então a mensagem hoje, irmãos, que Deus tocou profundamente no meu coração, é para que a gente se analise. Será que eu estou me apresentando a Deus como um servo útil ou inútil?
Eu estou só na igreja, participando dos cultos, eu venho, eu ouço, eu gosto, eu me alegro, mas qual está sendo a minha utilidade no corpo de Cristo? Eu fui criado, eu fui escolhido, eu fui chamado para alguma coisa eu tenho, a função. Deus fez a unha no ser humano, né? A gente fala, unha cresce toda a vida, né? Como cresce esse negócio. Tem uma utilidade medonha, irmãos. Quando você está com a coceirinha, olha que delícia, ó. Quando você precisa matar o piolho dos filhos, ó, que beleza, né? Que fique não tem piolho, né? Deus do céu, minhas filhas quando pegava era uma tristeza, quando era pequeno, né? Então tem tantas utilidades, tudo tem uma serventia. Quando a gente começa a olhar realmente para os propósitos que Deus nos criou, nos chamou e nos capacitou. Deus me chamou, Deus me escolheu e Deus me capacitou. E o que eu tenho que fazer é simplesmente corresponder com a expectativa que Ele criou em cima de mim. Independente se vai ou não ter resultados, aí é outra coisa. Noé pregou 120 anos. As únicas pessoas que deram crédito para ele foi a esposa, os filhos e as noras, só. Ninguém mais acreditou. Mas nem por isso ele deixou de falar. Deus vai destruir o mundo com água. Deus vai destruir. Então, o importante é você fazer a sua parte com dignidade. Se os demais vão ou não dar crédito, aí é outro X da questão. Eu vou fazer a minha parte. E eu falei, Deus, conta comigo, estou aqui. Conta comigo. Eu estarei aqui. Se tiver uma pessoa sentada no banco aqui, eu vou falar a tua palavra para ele, no nome de Jesus Cristo. Mas eu quero ser um servo útil, porque o dia que eu tiver que prestar contas, eu não quero ouvir esta palavra, servo inútil e negligente. Te dei dons, te dei talentos, te capacitei e você não fez nada. Vamos refletir nisso, irmãos, no nome de Jesus. Você entendeu a mensagem ou não? Às vezes a pessoa fala assim, não, a mensagem do pastor foi uma paulada. Não é paulada, irmãos, não é paulada, é com muito amor. É o que Jesus, é o que está escrito aqui na palavra. É o que está escrito. É o que está escrito na palavra de Deus. Se eu falei qualquer coisa aqui que está indo contrário daquilo que a Bíblia diz, você pode me chamar depois do culto e falar, pastor, isso que o senhor falou não é bem exatamente como que a Bíblia ensina. Eu vou subir aqui e vou me retratar, porque eu sou sujeito a erro como vocês. Mas tudo que eu disse aqui está fundamentado na palavra de Deus. É para mim, é para a nossa igreja, porque nós somos um corpo. Nós somos um corpo. E nós temos que estar em unidade, funcionando muito bem. Quando não funciona uma coisinha só, já é um problema. Eu estou pré-diabético. O pâncreas está começando a não querer funcionar. Né? Por causa que está ficando velho. Vai ficando velho, as coisas vão ficando enroscadas, né? Sabe como é, né? Os velhos sabem o que eu estou falando. Mas já começa a me tirar algumas regalias, já não pode exagerar no doce, no carboidrato, não sei o que e tal. Mas eu creio que Deus tem poder para restaurar, e eu vou fazer o meu melhor, dentro da minha capacidade, da minha limitação, dos dons e dos talentos que Deus tem me dado. Você entendeu? Quem entendeu, fique em pé e diga amém. Graças a Deus. Vamos orar então, irmãos? Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço de todo o coração por esta palavra. Eu te agradeço porque falaste de uma forma bem forte e profunda comigo esta semana, Senhor. E muitas vezes quando o Senhor fala com a gente desta forma, a gente fica um pouco abalado, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Mas o Senhor é o nosso guia, o Senhor é a luz que ilumina o nosso caminho, o Senhor nos conduz, o Senhor nos dá a sabedoria dos céus. O que nós precisamos fazer, conforme disse a tua palavra, é nos purificar e nos santificar, para que possamos ser um vaso útil. Muitas vezes não estamos sendo útil, porque está necessitando de purificar um pouco mais, está necessitando de nos santificar um pouco mais.
deixar as coisas do mundo e buscarmos mais a tua presença. Por isso eu te agradeço, Senhor, e eu peço que o teu Espírito Santo esteja completando esta palavra no coração de cada pessoa que chegou na tua casa, que o teu Espírito Santo esteja completando a palavra nos corações das pessoas que estão nos acompanhando pela internet, e que nós possamos refletir, que nós possamos verdadeiramente nos conscientizar da grande responsabilidade que um dia o Senhor nos escolheu e entregou dons e talentos para nós, para que pudéssemos usá-lo na tua obra. Muito obrigado, Jesus. Eu te agradeço de todo o coração, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor.